Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. A gente tá rindo porque a gente já tentou gravar umas 4 vezes esse vídeo, toda hora alguma coisa dá errado aqui, mas a gente tá aqui celebrando o início de mais um mês aqui em Guruseva, reunidos com vocês para fazer acontecer, né? Esse campo de investigação que está aberto aqui através dos áudios, dos estudos, das leituras e também das perguntas que vocês trazem e que compõem assim a nossa interação com vocês e abrem o campo para a gente continuar investigando. E a investigação de hoje aqui, olha, tema que já foi abordado, mas ele sempre soa cabeludo, né? Corpo astral e contato com os mortos. Então chegou-nos esta questão. Bom dia, irmão. O que você fala dos eventos que acontecem na mente do astral? Tipo candomblé, outros ramos de espiritualidade que acessam estes universos? Até mesmo o yogi também trafega no mundo astral? Se é tudo mental, significa que não existe o mundo dos mortos? O que você fala sobre estas coisas? Muito bem, então, né? Gratidão pela profunda. questão. Bom, gente, como eu disse, né, é um tema que vira e mexe, ele tá aí em voga, né? Então nós temos aqui no canal um vídeo, até já indiquei, passei pro irmão, né? Que é o Lugar dos Mortos, né? Que é um vídeo que vai trazer vários apontamentos de Bhagavan sobre este tema. Nós temos o próprio Bardo Todol, que nada mais é do que uma descrição do que possa vir a ser a experiência do bardo, da transição, saindo desse corpo para outro. E com certeza esse é um tema que vira e mexe acabava aparecendo para Bhagavan, ou é tema que vai ser discutido dentro do universo da espiritualidade de um modo geral, né? Como o irmão apontou, quer dizer, não é um assunto que seja exclusividade de um campo de conhecimento. Esoteristas, é isso mesmo, esoteristas adoram o tema, seja do gnosticismo, Rosa Cruz, espiritismo, as linhagens de matrizes africanas ou não. Quer dizer, é um tema que nos interessa por 2 motivos. Primeiro motivo, porque todo mundo gostaria de saber o que acontece depois da morte. Ponto final. Quem é que não queria saber isso? A gente gostaria de saber. É aquela coisa, né? É uma incógnita. É uma questão que acomete a humanidade, mas ao mesmo tempo, por mais que a gente explane qualquer coisa aqui, no final das contas é sempre uma incógnita. A gente só vai saber mesmo indo para o outro lado. Agora, tem um segundo ponto. Apesar de que nós não saibamos o que ocorre no pós-morte, quantos de nós já não tivemos algum tipo de contato espiritual com um ente falecido dentro do sonhar? Então, vamos diretamente para os apontamentos de Bhagavan e a gente vai discorrendo aos poucos. Então, o senhor B.C. Das, professor de física da Universidade de Allahabad, perguntou: O intelecto não surge e desce com o homem? E o Maharishi respondeu: De quem é o intelecto? É do homem? Não é uma pergunta, perdão. É do homem. O intelecto é apenas um instrumento. E o perguntador tornou: Sim, isso sobrevive à morte do homem? E o Maharishi respondeu: Por que pensar em morte? Veja o que acontece no seu sono. Qual é a experiência lá? E então o devoto respondeu: Mas o sono é passageiro, enquanto a morte não é. E Bhagavan: O sono é intermediário entre 2 estados de vigília. Assim, também a morte está entre 2 nascimentos sucessivos. Ambos são transitórios.
O devoto então tornou: quero dizer, quando o espírito é desincorporado, ele carrega o intelecto com ele? E Bhagavan respondeu: o espírito não é desencarnado. Os corpos são diferentes. Pode não ser um corpo grosseiro. Será então um corpo sutil, como no sono, sonho ou dia-sonho. O intelecto não se altera. Os corpos podem diferir de acordo com as circunstâncias. Esse ponto aqui, antes da gente continuar a leitura, eu acho isso aqui muito especial, né? Quando o devoto fala então aí do desencarnar, né? E Bhagavan diz, o espírito não é desencarnado. Quer dizer, se a gente for pensar que o corpo astral, digamos assim, que é aquele corpo que utilizamos quando dormimos e sonhamos, e que é o mesmo corpo que prossegue quando nós falecemos, de fato, não há distinções, né? Ele continua encarnado, porém encarnado num corpo sutil. Então, de fato, né, a continuidade é garantido para o eu. O eu continua em diferentes corpos de diferentes densidades. Bhagavan vai continuar após a pergunta do devoto. O corpo espiritual é o corpo astral, então? E Bhagavan responde: o intelecto é o corpo astral agora. E o devoto: como pode ser isso? E o Maharishi: por que não? Você parece pensar que o intelecto não pode ser limitado como um corpo. É apenas um agregado de certos fatores. O que mais é o corpo astral? E o devoto: mas o intelecto é uma bainha? Só uma pequena nota, né? Então o devoto está perguntando, como é que pode ser que o corpo astral seja o mesmo que o intelecto, quando o intelecto nos é apresentado em Vedanta como Vijnana Maya Kosha? Ele não é uma bainha? Como é que ele pode ser outra coisa além dessa bainha? E o Maharishi responde: sim, sem intelecto, nenhuma bainha é conhecida. Quem diz que existem 5 invólucros? Não é o intelecto que declara assim? Então, assim, é uma provocação de Bhagavan, né? Porque, obviamente, nós estamos dando interpretações para os fenômenos. Então, nós poderíamos dizer, olha, à noite, quando este corpo adormece, a alma se desprende deste corpo. Esta alma está presa a este corpo por um cordão prateado, que os esoteristas utilizam um termo sânscrito e chamam de o cordão de Antakarana. E que então a alma se desloca pelo espaço e pelo tempo, visto que não há nenhum tipo de limitação no astral que, por exemplo, impediria ela de ver o futuro ou ver algo que sucedeu no passado. Mas essa é a maneira como nós estamos interpretando essa experiência. A gente pode dizer, saí em astral, com um corpo astral, e encontrei um ente querido já falecido. Então nós vamos dizer que isso foi um contato espiritual com a alma do falecido que está lá, habitando o plano astral. Mas veja, tudo isso parece ser assim. Mas quem está dizendo que é assim é o intelecto. É o intelecto quem diz, eu saí do corpo, eu desdobrei. Não é um termo frequente no meio, né? Eu passei por um desdobramento astral. Por exemplo, num desdobramento astral eu posso voar. Mas propõe a seguinte imagem. E se na verdade não existiu momento algum voar? E se na verdade o que aconteceu foi um deslocamento do cenário?
Você sempre esteve no mesmo lugar, mas o cenário se deslocou. Porque a inteligência é capaz de fazer isto. Por exemplo. E se na verdade sair em astral não foi entrar mais fundo dentro de si? E se você mudar a imagem, a forma de dizer, em vez de eu saí em astral, eu digo, eu entrei mais fundo em mim mesmo. E, no entanto, você pode ter esta experiência de entrar mais fundo em si, como saindo e voando para longe do seu corpo. Mas como o corpo também está dentro da consciência, de fato a gente sai para algum lugar? Existirá sair uma vez que tudo é a própria consciência? Então, até é mais interessante usar mesmo a palavra desdobrar se a gente pensar que projetamos-nos. Então, nós projetamos uma experiência de além-corpo. Embora corpo e a experiência além-corpo estejam ambos mergulhados dentro da consciência. Eu não sei se a questão tem resposta que seja satisfatória. Eu penso que seja mais interessante a gente elaborar questões do que trazer respostas. De repente a gente pode se satisfazer com o mistério, com o não saber. Mas eu trouxe mais apontamentos aqui para nós. Nós temos um aqui, a cadeia de ilusões. Então, o missoriano, o Sr. M, leu alguns livros teosóficos e ficou aqui no ashram, né, por alguns meses tentando digeri-los. Ele queria saber sobre renascimentos. Então a pessoa, né, leu as obras teosóficas e vai lá para junto de Bhagavarama para digerir tudo aquilo. Não necessariamente a digestão vai ser fácil. Então, Sr. M. A teosofia fala de intervalos de 50 a 10 mil anos entre a morte e o renascimento. Por que isto é assim? E Bhagavan. Não há relação entre o padrão de medição de um estado de consciência e outro. Todas essas medições são hipotéticas. É verdade que alguns indivíduos demoram mais e outros menos, mas deve ser claramente entendido que não é a alma que vai e vem, mas a mente pensante do indivíduo que faz com que pareça que isso acontece. Em qualquer plano que a mente atue, ela cria um corpo para si mesma. No mundo físico, um corpo físico. No mundo dos sonhos, um corpo onírico, que fica molhado com a chuva dos sonhos e doente com as doenças dos sonhos. Após a morte do corpo físico, a mente permanece inativa por algum tempo, como no sono sem sonhos, quando permanece sem mundo e, portanto, sem corpo. Mas, logo, ela se torna ativa novamente em um novo mundo, em um novo corpo, o astral, até assumir outro corpo no que é chamado de renascimento. Mas o Gyani, o homem autorrealizado, cuja mente já deixou de agir, permanece inalterado pela morte. Caiu para nunca mais se levantar e causar nascimentos e mortes. A cadeia de ilusões acabou para ele para sempre. Agora está claro que não existe nascimento real nem morte real. É a mente quem cria e mantém a ilusão da realidade neste processo, até que ela seja destruída pela autorrealização.
Então a questão é quão satisfeita está a nossa mente para parar o jogo, para interromper o jogo. Porque assim, bem pode a alma continuar vagando num outro plano, considerando que aquele outro plano mais sutil do que esse é na verdade denso e que esse de cá é na verdade sutil. E assim pode se desdobrar em realidades infinitas. Talvez seja mais interessante perguntar-se como é que a gente faz para parar esse processo. Então, no final das contas, né, o que eu disse, a pessoa estava lendo um monte de livro teosófico e foi tentar digerir isso junto com o Ramana. Bhagavan vai colocar tudo isso para ser digerido mesmo assim, embora, né? Largar todas essas especulações, porque a grande maioria delas são nada mais, nada menos do que meras especulações. Então a gente pode dizer, né, a especulação, veja qual era o tema, é 50 mil ou é 100 mil anos entre uma vida e outra? Mas qual é o relógio que a gente vai usar para medir isso? Qual é o calendário que vai se usar? Né? Um momento um instante de dor pode ter a sensação de décadas. Tanto quanto de alegria, de prazer. Mas achei que também valia a pena, porque, veja, embora Bhagavan jogue tudo, né, dentro do ralo cósmico da verdade suprema, ele admitia, por exemplo, que existiam Mahasiddhas, né, Siddhas, seres perfeitos, que o visitavam. Algumas vezes eles o visitavam utilizando corpos de animais ou corpos luminosos, né? Luzes que se moviam em Arunachala. E eu tenho certeza que muita gente que percorre o caminho do autoconhecimento, que está aqui nesse canal, né, que é membro aqui do Mandir, pessoas que já tiveram experiências. Eu mesmo tive muitas experiências, tanto com desdobramento astral, sonho lúcido, quanto contato com os mortos e fenômenos. Né? Eu tenho certeza que muitos já evidenciaram isso. Então, para não dizer que essa relatividade, né, esse é o ponto. Nós temos o tema para ser tratado ou de forma relativa ou de forma absoluta. Forma absoluta, não, nada disso existe. Tudo que existe é só consciência e tudo mais o que é percebido é nada mais, nada menos do que a manifestação do seu poder criativo. Então a consciência ela é abundante, infinita na sua capacidade de criar. E então temos miríades de mundos que só existem relativamente. Então, relativamente a um mundo onde existem os mortos, existe o desdobramento astral, existem as diferentes experiências e as diferentes formas de existência. Relativamente, isso existe. Mas em termos absolutos, nada disso existe. Porque esta mesma realidade agora que nós chamamos de Jagrati, a de vigília, na verdade ela é um sonho dentro de um outro sonho maior. Cada uma das nossas experiências, seja aqui ou no que é chamado de plano astral, na verdade ambas são oníricas. Se olhado de forma absoluta para o fato de que só existe consciência. Mas trouxe alguns versos para serem lidos aqui da Shivara Rahasya. Então, revelação sobre os mundos plurais no seio do eterno Shiva. Os sábios estavam então rogando a Shiva, dizendo: ó Senhor da paz, nós nos banhamos no néctar de suas palavras sagradas e nos alimentamos da luz de sua visão sublime. Nossos olhos se abriram, nossos corações foram elevados, nossos corpos foram libertados do pecado e perfeitos. Nossas almas são poderosas e sábias. No entanto, ansiamos por saber mais.
Ó iluminador dos não iluminados, conceda-nos o prazer de aprender sobre sua suprema glória divina, ó Altíssimo. Ouvindo suas palavras, o Senhor, que concede todos os tipos de poderes maravilhosos aos yogis que são adeptos da unidade com ele, olhou para eles com grande compaixão e, levantando-se de seu assento real, conduziu-os profundamente à montanha através de uma fenda que estava escondida na parede de pedra. Indo por um caminho secreto, eles chegaram a uma grande abóboda que se arqueava como o céu, onde eles foram adequadamente recebidos e saudados pela Assembleia dos Santos Imortais. Perdão? Gente, vou dar uma pausa na gravação só para atender esse portão aqui. Retomando. Primeiro ele mostrou a eles o mundo dos planetas, a Terra, a Lua, o Sol e incontáveis miríades de estrelas, onde os homens mortais vivem suas vidas diárias. A seguir, foram levados pelo Senhor ao mundo astral, para onde vão as almas desencarnadas em seus sonhos, para onde eles vão quando esta vida chegar ao fim, e onde eles habitam antes de renascerem na Terra. Naquele mundo também viveram a primeira mulher e o primeiro homem antes de descerem ao mundo terrestre, e lá também as almas encontraram seus antepassados falecidos. É, portanto, também conhecido como o mundo dos ancestrais, Pitar-Loka, para os sábios. Isso é uma informação, né? O que a gente chama de plano astral, né, é chamado de Pitar-Loka, que é o mundo dos ancestrais. Daí, os sábios procederam ao mundo do sono, Nidra-Loka, que é o vazio escuro para onde as almas vão quando estão em seu descanso mais profundo, onde residem antes de descer aos mundos inferiores, mundo astral e terrestre, e através do qual eles passam quando, pela graça de Shiva, Shiva Prashad, eles sobem aos mundos superiores. Tendo assim deixado para trás o mundo das almas adormecidas, eles ascenderam ao mundo tríplice do poder, onde os despertos pelo comando de Shiva realizam muitos atos justos. Almas que alcançaram o plano da visão pura trabalham pelo poder divino da ação. Aqueles que alcançaram o plano de visão superior trabalham pelo poder divino do conhecimento. E aqueles que alcançaram o plano de visão perfeita trabalham pelo divino poder da vontade. Assim, todos eles cumprem a vontade de Shiva, cada um de acordo com a sua consecução espiritual. Aqui, então, só para... talvez tenha ficado claro, né? Mas só para frisar isso, né? Então, existiria então uma realidade onde seres espiritualmente muito avançados, ou até mesmo que nesta terra seriam chamados de liberados, de Jivamuktas, ocupam esse lugar com corpos luminosos, através dos quais, né, destes corpos, eles interagem com os buscadores, inspirando, dando instruções, iniciações astrais, entende? Iniciações que acontecem no mundo dos sonhos, etc. Então é dito, né, que alguns siddhas se dissipam em Shiva, se fundem completamente com Shiva, e outros não. Eles permanecem ainda ativos nos planos inferiores, trazendo inspirações. São esses os mentores, os guardiões, etc. Por último, os sábios entraram no mundo mais elevado de todos, o mundo infinito e sempre existente da suprema inteligência e felicidade, que é a verdadeira morada de Shiva,
onde as almas sempre habitam em eterna unidade com Ele. Tendo graciosamente concedido a eles uma visão dos 7 mundos, o Senhor fez o sinal da realidade última e falou: Ó, vocês que são dotados de sabedoria, todos os mundos e suas grandes maravilhas que vocês acabaram de contemplar têm sua existência dentro de mim. Eles surgem, perduram e desaparecem como ondas dentro de mim, o grande oceano único existente da vida. Aqueles que sabem disso conhecem a verdade mais elevada. Portanto, como fora dito, não importa a realidade que se esteja experimentando, não importa o veículo que você esteja vestindo, um corpo denso, um corpo sutil, sejam dimensões muito elevadas, sejam as dimensões mais inferiores, patala louca, até os infernos. Todas estas dimensões estão dentro de Shiva. Então, de fato, de novo, não há para onde você sair. É inescapável. Não tem como fugirmos de Shiva. Mesmo aquele que está mergulhado na mais profunda obscuridade de ignorância está dentro de Shiva. Para além dos estados de consciência relativa. Em verdade e sem dúvida, aqueles que seguem meu caminho eterno receberão corpos de luz imortais e não meras conchas de poeira sem vida. É bom entender que as leis que operam no plano não físico, onde a alma permanece no intermediário estado entre uma vida e outra, são um tanto diferentes daqueles que se aplicam no plano físico. Os pensamentos são muito mais poderosos e fornecem força primária que molda a vida de uma alma no plano astral. Assim, se uma pessoa acredita que será dotada de um corpo físico, ou mesmo que é um corpo, sua crença gerará uma poderosa corrente de força psíquica que, por sua vez, criará uma estrutura aparentemente física, consistindo realmente de energia mental, ao seu redor, e assim o impedem de experimentar a vida como uma alma livre e feliz. Ou seja, continua no astral com a aparência de um corpo físico porque acredita-se que se é um corpo. E assim não é possível desfrutar de liberdade, gozo e felicidade imortal. Por isso, mais importante do que saber se essas dimensões existem, como elas são, como é que a gente chega lá, o que acontece lá, é saber como é que a gente consegue se libertar do sentido de ser um corpo limitado, finito. Ou então, nós vamos continuar no jogo. Shiva diz: a mesma crença de se achar que se é um corpo também forçará uma pessoa a retornar à vida terrena em um corpo físico. Por esta razão, todas as tradições espirituais genuínas desaconselham o apego excessivo às coisas físicas. Desnecessário dizer que certas crenças também podem afetar a mente da pessoa que as possui e dar origem a problemas de natureza psicológica e espiritual na vida presente ou futura. O apego a crenças errôneas pode, portanto, ser tão prejudicial quanto o apego a coisas materiais. Por essa razão, o Senhor Supremo diz: o poder de pensar foi dado ao homem para que ele possa pensar corretamente e não acreditar tolamente no que é repugnante e errado. Nós poderíamos perguntar: o que é pensar corretamente? Continua na leitura. Ó nobres, um estado é conhecido por todos os homens, e 3
pelos yogis. Mas o quinto é conhecido apenas pelo onisciente. O yoga ensina que existem 5 estados básicos de consciência, a saber, vigília, sonho, sono profundo, iluminação ou turiya e iluminação suprema ou turiyatita, dos quais os subsequentes estão mais próximos e mais idênticos ao eu universal do que os anteriores. O que significaria, meus irmãos, que pensar corretamente é identificar-se plenamente com Shiva ou com a alma suprema. Aquele que pensa em si mesmo como sendo da mesma natureza que Shiva, torna-se Shiva, o que na verdade ele sempre foi. Vamos continuar um pouquinho mais. Você, Mohini. Quando o yogi perfura o véu dos sonhos e se torna consciente de si mesmo, então ele é um desperto, Buda. Mas aquele que conquista o sono é um grande yogi e um bem desperto, Prabuddha. O sono é o portão de entrada para a realidade. Sabemos que Sushupti, o sono profundo, é o mais próximo do estado de Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi é justamente o que vai ser definido por Shiva no próximo verso. Ao entrar conscientemente no estado de sono profundo, nos deparamos com o véu das trevas, Maya, que nos separa de nosso verdadeiro eu e de Deus. Se por meio de um alto grau de concentração na luz da consciência conseguimos penetrar o véu de Maya, subitamente despertamos para nós mesmos como uma alma livre e feliz, feita de luz, inteligência e energia. Esta alma, que é feita de luz, inteligência e energia, Bhagavan Shri Ramana também chamou de a corrente de vida universal. Não é outro, é o próprio Atma. Continua Shiva. Somos, então, quase automaticamente atraídos para a alma suprema e mergulhamos nela. Esta penetração do véu do sono pode ser efetuada tanto sentado em meditação quanto deitado para dormir, desde que, no primeiro caso, o corpo e a mente estejam suficientemente relaxados e, no segundo, permaneçamos conscientes e não adormeçamos. Quando a gente pensa em meditação formal, geralmente a pessoa já pensa numa pessoa sentadinha, coluna ereta, mas deitar-se para meditar também é postura formal. Aliás, é a postura mais difícil do yoga. Não acaso chama-se Shavasana, a postura do cadáver, do morto. Estados mentais relaxados, como o sono ou a meditação, são particularmente adequados para entrar nas camadas mais profundas da realidade, porque nesses momentos nossa consciência não é distraída por percepções sensoriais e pensamentos, e a mente está mais sintonizada com a inteligência superior da alma. Perfeito. Gente, eu acho que, eu separei muita coisa pra gente, tá? Só 10 páginas aqui. Não, é muita coisa. Esse é um tema muito vasto, mas eu queria reforçar isso, que nós não vamos negar a aparência destas realidades superiores, ou sutis. Aqui eu separei um relato de próprio Bhagavan. Então, Bhagavan conta, eu estava vagando sem rumo quando encontrei em um lugar uma grande caverna. Quando entrei na caverna, vi várias cachoeiras, belos jardins, tanques de água dentro desses jardins, caminhos bem iluminados.
Em todos os lugares havia muito prazer. Conforme eu avançava mais e mais, vi uma alma perfeita, um Siddha Purusha, sentado como o Senhor Dakshinamurti, Shiva como o instrutor do mundo, sob uma árvore nas margens de um tanque de água. Ao redor dele, vários munis, vários santos estavam sentados. Eles perguntavam algo a ele e ele respondia. Aquele lugar parecia muito familiar para mim. Cartas de Shri Ramanashrama. Foi uma visão que Bhagavan teve. Né? Na verdade, eu acho que ele chega a relatar isso como um sonho. De todas as formas. Estas realidades, elas existem em Shiva. Em Shiva estão todas as almas. O que nós chamamos, né, alma morta, né, alma penada, o vivo e o morto, na verdade são só arranjos dentro desta realidade. O morto é o vivo dentro do astral. O vivo é o morto em relação àquele que está no astral. Perceba, tudo isso vem da nossa inteligência e da forma como nós interpretamos a realidade. Para além disso, ao pensar correto. E isso é o que verdadeiramente será o mais importante para nós. Porque, perguntando, existe o vivo? Existe o morto? Eles existem relativamente. Agora, quando nós perguntamos, existe o Atman? Existe o ser? Este é o único que verdadeiramente existe. Era isso que eu ia compartilhar aí, frente à questão apresentada. Esperamos ter sido de algum auxílio, né, na questão do irmão e de outras tantas pessoas que podem também estar se perguntando a respeito disso, sabendo que a gente só deu aquela passadinha de leve no assunto. Gente, dia 5 a gente recorda. Se você sente que este trabalho, este Guru Seva, esse serviço ao Guru e aos devotos, de alguma forma beneficia a sua vida, beneficia a vida de outras pessoas, você acha que este é um empreendimento espiritual válido, considere nos apoiar através do seu like, comentando, compartilhando os vídeos, trazendo perguntas como o irmão trouxe e também, se você puder, fazer um dana. Na descrição de todos os vídeos do canal tem ali o nosso Pix e a gente fica imensamente gratos pelo apoio que vem de vocês em todas essas formas. Com certeza, é através do apoio de vocês que nós podemos dar prosseguimento. Portanto, consideramos que o apoio de vocês é manifestação da graça de Bhagavan Ramana. É isso. Gratidão imensa. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.